Salve, é o momento de pensar aí 2024 mais como um ano que passou, né? E começar a pensar daqui para frente. Nós estamos aqui nos estúdios da Jovem Pan, no coração do poder, no Planalto Central do país. E falando, evidentemente, de política. Mostrar a você aqui as entranhas, os detalhes da política. Afinal, a política muda a sua vida, né? Define a casa que você mora, a educação do seu filho e a sua projeção de futuro. Foi um ano tenso, um ano eleitoral, mas todos aqui entendem que 2025 será melhor, um ano ímpar, sem eleição e um momento de pensar bem na casa. E nesta conversa de hoje aqui, a deputada Carol D'Artora. É uma deputada do PT, do Paraná, muito influente ali, trabalha muito nos bastidores da Câmara dos Deputados. Deputada, muito obrigado por vir aqui falar com os nossos telespectadores. É um momento mesmo de fazer esse balanço. Foi um ano bom? Acredito que foi um ano muito bom. Foi um ano em que a gente pôde retomar políticas estratégicas para o desenvolvimento do nosso país, olhar áreas que, infelizmente, ficaram sem o investimento adequado. Então, de saldo, de balanço geral, percebo que foi um ano muito bom. Economicamente, a gente consegue ver esses sinais, né? Se a gente olhar para a economia do país, ela já melhorou, está mais oxigenada, o poder de consumo voltou, então a gente percebe esse avanço. A gente vê assim, números positivos, né? O desemprego em uma queda, quase pleno emprego, a inflação está um pouco acima da meta, mas está controlada, os juros subiram, o dólar subiu e tal, mas assim, o que a gente não vê é a percepção ali de aumento do custo de vida, e isso acaba atrapalhando as pessoas. Você não sente que na base da economia há um descontentamento com as pessoas, com a população? Eu acredito que há um descontentamento, mas também muito pelo fato de que as pessoas não acompanham a política efetivamente e muitas vezes ficam à mercê de discursos que são colocados sem nenhum comprometimento com aquilo que de fato está acontecendo, né? Equilibrar um país, equilibrar as contas públicas, conseguir fazer investimentos sociais, fazer uma política que nos leve para um processo de desenvolvimento e de diminuição de pobreza, por exemplo, não é algo que você faz do dia para a noite. E a gente passou por processos muito difíceis. Não há como não dizer que no governo anterior nós voltamos para o mapa da fome. As políticas, por exemplo, de combate aos desastres ambientais, elas não aconteceram, não houveram investimentos em áreas estratégicas, né? A gente viu o que aconteceu, por exemplo, no Ministério da Saúde, o que a gente viveu diante de um contexto de pandemia, um esvaziamento das políticas de saúde, muito desvio de recursos. Então, primeiro, a gente teve que passar por um processo de reestruturar esses órgãos, reestruturar ministérios, reestruturar aquilo que dá sustentação para que as políticas aconteçam. E aí, olhar para esse país e pensar aonde a gente consegue avançar. Então, por exemplo, o índice de desemprego hoje, baixíssimo. Isso é um ganho enorme, né? As pessoas estão trabalhando, voltaram mas já se a ter passaram salário. 2 anos, né? Tá na hora do governo placar. Dá resultado. Mostrar resultado. Resultado a gente mede com índice. Então, acho que é isso que a gente tem que apresentar para as pessoas, né? A gente vê muitos discursos, mas a gente precisa pegar na realidade. E no Congresso? A gente imaginava que seria um ano morto, né? Um ano eleitoral e tal. Houve intervalos, muitas semanas sem votação, mas o resultado foi bom, se contar os projetos aprovados, né? Sim. Reforma tributária. Sim. Projetos que as pessoas viam como muito difíceis de ser aprovado, muito difíceis de encontrar consenso, e os consensos foram encontrados. Então, também a força, né, o poder de articulação, o quanto... Uma experiência que eu tenho tido na Câmara de Deputados é realmente perceber que existe sim um grupo de pessoas no nosso país, um grupo de políticos
comprometidos com o desenvolvimento. Então, essas pessoas trabalharam muito e articularam muito para que a gente tivesse essas aprovações importantes e significativas, estruturantes. A sua convivência lá com os deputados é boa? Como é que foi essa convivência? Porque nós estamos vivendo um momento de muito... Eu até acho positivo. O debate político tem que acontecer, as divergências têm que serem mostradas e tem que ser assim. Mas e a convivência no dia a dia ali para definir votações e projetos? Existe um grupo, como digo, comprometido. Um grupo que é comprometido, inclusive, com nos tirar de um momento de polarização violenta que a gente viveu. Então, a gente viveu um momento de extremismo tão grande que, porque alguém é da esquerda, não pode cumprimentar alguém que é da direita. Nós somos uma sociedade, nós somos seres humanos. Existe uma diversidade de pensamento, existe diversidade de posições políticas, existe diversidade étnica, cultural. Isso não significa que a gente não tem coisas a dialogar, que a gente não pode se cumprimentar, que a gente não pode se respeitar enquanto seres humanos. Então, esse respeito por parte de alguns existe e o convívio com alguns é muito tranquilo, sim, mesmo com pessoas que estão ali em diferentes campos. Agora, também existe um extremismo com o qual a gente não consegue dialogar, infelizmente. Existem mesmo sinais dos dois lados ali de que é difícil conviver. Infelizmente. Deputada, recentemente aqui mesmo no programa se discutiu muito a história de se votar por telefone, né? A ideia básica do Congresso Nacional é conversar, é discutir, fazer isso aí, chegar a consensos ou consenso mínimo. Mas a votação através do celular está atrapalhando, o plenário está frio, não é como antes. O que a senhora está achando aí desse processo? Já tem muita gente tentando mudar isso aí. Ou definir um dia, há quem diga uma segunda-feira para se votar remotamente, mas obrigar o deputado que esteja definitivamente no plenário. Eu acredito que o deputado tem que estar no plenário, precisa votar. As pessoas são eleitas para exercer sua função e trabalhar. Mas a gente também não pode esquecer que estamos numa sociedade em desenvolvimento, que estamos numa sociedade que está passando por transformações tecnológicas. Hoje, a realidade é que muitas e muitas pessoas trabalham remotamente e não há problema nenhum nisso. É possível você realizar um bom trabalho, dependendo de qual é o seu trabalho, né? Dependendo do que você remotamente. Então, por exemplo, entendo que o deputado tem que estar na Câmara, mas existem momentos em que as discussões são tão longas e existem coisas acontecendo concomitantemente na Câmara. Então, ao mesmo tempo que existe uma discussão na Comissão de Saúde, na Comissão de Segurança, na Comissão de Educação, a sessão está acontecendo. Então, muitas vezes, o deputado ele não consegue... A Câmara é muito grande. Muitas vezes, o deputado ele não consegue sair correndo e se deslocar de uma comissão para chegar no plenário e votar. Então, eu acredito que é um instrumento válido, sim, que deve ser utilizado, que otimiza o nosso trabalho e traz mais eficiência para o nosso trabalho. Claro que isso tem que ser regulado, claro que tudo tem seus pesos e suas medidas. Muito triste deputados que nunca aparecem na Câmara, isso é lamentável, mas isso também fala da competência dessa figura, da condição de articulação política dela, porque a articulação política a gente não faz só de casa, dá para fazer também, mas no plenário é muito importante. Então, acho que a gente tem que ter essa compreensão, assim, a gente não pode apenas rechaçar um instrumento... Chegou para ficar. Que permite uma votação remota. Pois é, e levando, a gente está falando do voto, que agora aumentou muito o número de votos pelo celular, muita gente registra presença e some. Pode votar de qualquer lugar, desde que esteja com o Infoleg, que é o aplicativo no celular da excelência, do parlamentar. Sim. Levando para a iniciativa privada, já existem várias empresas recuando e reduzindo ou mesmo acabando com o trabalho remoto. A senhora tem uma ideia de como deve ser essa regulamentação? Deve continuar o trabalho remoto? A gente está nesse processo de transição de presidência da Câmara. E essa semana eu tive a oportunidade de ouvir, né, alguns dos que estão se colocando para essa presidência.
E um dos temas que muitos parlamentares trouxeram e enfim, né, aqueles que almejam fazer essa sucessão de presidência também trouxeram, é justamente essa questão do Infoleg, chama Infoleg o aplicativo que a gente usa. Mas, na verdade, a minha pergunta para a senhora foi sobre a iniciativa privada. Como é que a senhora vê o trabalho remoto para o trabalhador da iniciativa privada? Depende do trabalho. Mais uma vez reafirmo, depende o tipo de trabalho que será exercido. Hoje é possível você fazer uma reunião remota, você tomar decisões remotamente. Você precisa se reunir com um grupo de pessoas que cada um está em um estado. Você acha que as empresas é que devem definir de como? Se aquele trabalho se adapta a um contexto remoto, sim ou não. A gente não tem cursos EAD, a gente não tem educação à distância, a gente não aprende remotamente via tantos mecanismos. Então, vai a depender do tipo de trabalho que se realiza. E é a realidade do mundo. Existem funções, claro que tem empresas que estão revendo, talvez aquele tipo de trabalho não se adaptou para o ambiente remoto. Agora existem outros que já se tornaram 100% remoto. Tem pessoas que trabalham 100% remoto, tem funções que são exercidas 100% remotas. Inclusive tem médico que faz cirurgia remotamente. Na educação? Na também. educação é uma realidade. E possibilita que você leve a educação para mais longe. Porque muitas vezes, e claro, mais uma vez aqui reafirmo, eu não sou a pessoa que vai dizer que você tem que substituir um professor. Por exemplo, eu sou professora e eu acredito que a mediação pedagógica, a mediação presencial, ela é diferente. Isso nunca vai ser substituído pelo ambiente remoto. Mas em situações, por exemplo, em que uma pessoa está muito distante, longe da escola, não tem estrada, está numa comunidade indígena, está numa comunidade quilombola, é válido que ela possa acessar uma videoaula, se isso vai promover acesso ao conhecimento. Então, nós somos seres humanos justamente para fazer essa mediação e entender o que é possível e o que é melhor para nós. Agora, estamos sim numa sociedade tecnológica e contextos remotos são a realidade de hoje. É uma realidade que está sendo debatida no mundo inteiro e o Senado Federal aprovou uma lei que regulamenta a inteligência artificial. Existem debates muito fortes sobre a necessidade de regulamentação. Eu entendo que sim, tecnologia nova tem que defender. O Yuval Harari fala que inventaram o carro e em seguida descobriram que tinham que inventar freio. Quando inventaram o carro, não inventaram o freio. E ele fala exatamente desta tendência de nós, homo sapiens, de entrarmos em assuntos que não dominamos totalmente. Né? Existem vários exemplos. E aprimorando exatamente, muitas vezes. Com as batidas e com as trombadas. Né? É preciso mesmo regulamentar a IA? Sem dúvida. Sem dúvida, a inteligência artificial, ela existe, ela pode ser uma grande aliada, mas ela também pode ser uma inimiga terrível. Então, a gente percebe, por exemplo, que funções importantíssimas muitas vezes podem ser substituídas por alguma inteligência artificial que vai empobrecer, de repente, aquela função. Uma questão que a gente fala muito sobre a inteligência artificial é pensar a questão algorítmica, por exemplo. Os algoritmos, eles foram pensados e foram criados por aqueles que majoritariamente dominam essa sociedade. Homens, brancos, ricos. Então, no contexto da internet, uma coisa que a gente denuncia é perceber como os algoritmos muitas vezes operam numa lógica racista, numa lógica machista. Existem até exemplos de pessoas que digitam, por exemplo, se você digitar mulher feia no Google, aparece uma mulher negra. Então, isso é o racismo algorítmico. Claro que isso vem sendo revisto. Então, essa necessidade da regulação da inteligência artificial. Outra questão que a gente denuncia muito, né, a questão do reconhecimento facial. Nos Estados Unidos, em vários países já aboliram o reconhecimento facial em determinados contextos, porque
ele não faz a leitura correta de pessoas que têm fenótipo negro, de pessoas que são trans. Então, a gente já viu distorções como a inteligência a tecnologia do reconhecimento facial sendo utilizada na segurança pública, a pessoa ser colocada como um bandido, a câmera confundida com um bandido, e a polícia ir prender uma pessoa que é inocente porque a tecnologia do reconhecimento facial confundiu a pessoa e acredita que ela é uma pessoa que está num banco de dados de criminosos. Na verdade, existem sim erros, né, que são erros mínimos, mas que produzem consequências muito graves, né? Sim. Mas aí a inteligência artificial agindo, é possível corrigir esses erros, né? Sim. Porque a inteligência artificial é a possibilidade do algoritmo se reinventar e fazer uma programação com base nas experiências que a própria máquina tem, né? Esse texto do Senado, ele define ali um ponto que eu acho muito polêmico, que é o pagamento de direitos autorais. Se a inteligência artificial vai ali atrás de produtos que já existem e, enfim, cria um produto com base naqueles que já existem, tem que pagar, né? Sem dúvida, a questão dos direitos autorais, assim, é um ponto primordial. E é possível você criar selos tecnológicos para que você consiga garantir esses direitos autorais. E a gente vive um contexto onde uma foto, um vídeo era recortado, recompartilhado inúmeras vezes. Esse mundo novo assusta, Deltan? Não. A mim não. Não, a mim não. O ser humano sempre produziu tecnologia e sempre vai produzir. O fazer humano é produzir tecnologia. A gente tem inúmeras tecnologias. A gente faz fogo, a gente inventou o carro, a gente inventou a roda, a gente inventou um avião. Então, isso é o fazer humano. É desafiador? É desafiador. Muitas vezes assusta, mas a gente lida com isso. E a política fala disso também, porque a política é esse instrumento de regulação do fazer humano, do viver em sociedade. É para isso mesmo que a política existe. E que bom que o Senado pôde fazer essa regulação, está discutindo essa regulação. O deputado, a senhora falou aí nesse processo de modernização geral. Eu tenho a impressão que a educação, e a senhora é uma educadora, ficou para trás. A educação não adotou e não incorporou essas novas tecnologias para ensinar. O professor continua na sala de aula, não mais com giz, mas com pincel, e o quadro ficou branco, né? Ainda não. E quando eu ouço isso como educadora, e já ouvimos muitas vezes isso, né? O professor, a escola está obsoleta. Hoje você tem tecnologia, se você olhar escolas da Finlândia, escolas da China, são escolas extremamente tecnológicas e são países que têm uma educação maravilhosa. E aí a gente ouve isso, né? O professor brasileiro, ele está obsoleto, as escolas brasileiras, elas estão obsoletas nesse sentido. Mas isso fala da falta de preocupação efetiva com a educação. A gente ainda vive num país que tem escolas que não tem sequer uma quadra para um aluno fazer um esporte. A gente ainda vive num país que tem escolas que não tem sequer... Olha a sociedade tecnológica que a gente vive. Eu, hoje, tenho meu smartphone e aqui tem tudo. Aqui é meu banco, aqui são minhas anotações, coisas que eu leio. Enfim, né? Um smartphone hoje ele é tudo. E você imaginar que a gente vivendo nesse contexto, existem pessoas que são as que a gente chama de os que vivem na exclusão digital. Tem pessoas que não têm acesso à internet, tem pessoas que não têm acesso ao smartphone. Existem escolas no nosso país em que a criança que o professor não tem um quadro para escrever. Então isso fala dessa falta de preocupação com a educação pública. Para que a gente tenha uma educação de qualidade, a gente precisa estruturar as escolas, garantir equidade, então um mínimo, né? E essa luta a gente fez no nosso estado, que as escolas tenham acesso à internet, que as escolas indígenas, que as escolas quilombolas tivessem também acesso à internet. E isso tem que se ampliar muito mais, né? Recentemente a senhora entrou
num debate muito importante no Congresso Nacional e venceu, que foi a história das cotas, né? A redefinição das cotas. É mesmo preciso ter cotas em 2024, 2025? Eu gostaria que não fosse. Bem verdade que o meu maior sonho é chegar no dia, o projeto que a gente aprovou é nessa esperança, de chegar no dia que a gente não precise de reserva de vagas, que a gente não precise de cotas. Mas, infelizmente, a gente está numa sociedade tão desigual e eu gosto de deixar essa tarefa para as pessoas que estão nos ouvindo. Você quer ver a desigualdade, você quer constatar a desigualdade, faz o teste do pescoço nos espaços em que você está. Olha para a esquerda, olha para a direita e conta quantas pessoas negras você vê naquele espaço e em que posição elas estão. Quantas mulheres você vê, quantas pessoas negras. A verdade... Dependendo do local que eles estejam. A verdade é que você... Exatamente. Se a senhora olhar no Congresso Nacional, vai ver poucas. Faz o teste do pescoço no Congresso Nacional e isso vai falar da exclusão que ainda existe no nosso país. Essa exclusão ela é reproduzida cotidianamente em gestos, em olhares, em ações, em falta de política pública. Então, e vai criando essa exclusão. Tem uma professora que eu gosto muito, que ela trabalha uma coisa chamada branquitude crítica. E ela diz o seguinte... É uma hipocrisia hoje as pessoas brancas afirmarem que elas não conseguem ver a desigualdade racial, porque é possível ver sim. É muito difícil que uma pessoa branca, em consciência, que tenha tido o mínimo de acesso à educação, que ela diga que acredita que sua vida seria mais fácil se ela fosse negra. Você acredita que sua vida seria mais fácil se você fosse negro? Mas eu sou negro. Eu me considero negro. Você já foi discriminado pela cor da sua pele? Não que eu tenha sentido assim. Eu já fui. Eu sou negra. Isso é uma experiência pessoal que não deve ser uma experiência boa, né? Eu já fui discriminada exclusivamente pela cor da minha pele. Eu já fui discriminada no mercado de trabalho, eu já fui discriminada na escola, eu já fui discriminada em viagem internacional, eu já fui discriminada no Congresso, eu já fui discriminada na minha vizinhança, eu já fui discriminada em restaurante, eu já fui discriminada em balada, eu já fui... Deputada, eu vejo... Esse é o racismo brasileiro. Eu vejo uma discriminação muito maior no mundo e não só no Brasil, do pobre, né? Eu me lembro que a ex-senadora Heloísa Helena chegou no Congresso Nacional e ela estava lá há pouco tempo no Congresso e foi barrada. Ah, você contou isso. E aí ela foi barrada e a Heloísa Helena, ela andava de coque, né, o cabelo amarrado atrás, invariavelmente com a batinha branca e calça jeans. Aí o segurança, quando ela se identificou como senadora, o segurança barrou e falou assim, olha, desculpa, mas eu não sabia que a senhora era senadora. Aí ela falou, olha, você está me barrando porque eu sou filha do povo. Você me identificou com essa roupa aqui, porque estou vendo um monte de gente passando e você não barra, né? A gente reconhece que existe sim a discriminação de classe. As pessoas pobres também sofrem muita discriminação, né? Muitas vezes pela forma como estão se vestindo ou porque não têm acesso a determinados bens de consumo. Então existe sim a discriminação de classe, mas a pessoa negra, ela sofre a dupla discriminação. E se for mulher, tripla, que é a discriminação de raça, classe e gênero. E muitas vezes essa discriminação ela se soma e se torna muito mais pesada. Porque no Brasil, quando a gente fala raça, a gente está falando de classe. Porque as pessoas negras no nosso país, em decorrência de todos os anos de exploração que viveram, se tornaram as pessoas pobres. Então, a maior parte das pessoas negras é pobre e a maior parte dos pobres é negro. Mas então, essas cotas não deveriam beneficiar o pobre em vez exatamente de raça? Não, porque a questão racial precisa ser combatida na sua centralidade. Então, o que essa professora que eu mencionei demonstra é o seguinte, ela fez uma pesquisa, né, para demonstrar mesmo a questão racial. E aí ela entrevistava pessoas brancas. E ela foi entrevistando pessoas brancas perguntando, você
você se entende como branco? Você já se sentiu beneficiado por ser branco? Ela foi fazendo essas perguntas. E aí ela entrevistou pessoas em situação de rua, que são pessoas que estão na extrema pobreza. E aí ela perguntou para pessoas em situação de rua brancas. Ela perguntou: você sente que você tem algum benefício por ser branco? E o que as pessoas respondiam, pessoas brancas em situação de rua, o que elas respondiam era: olha, o que eu percebo é que eu posso entrar no shopping para fazer as minhas necessidades, os meus colegas negros não. Isso é discriminação racial. Mesmo na extrema pobreza, a branquitude, a pele branca ainda é um privilégio. Então é por isso que a gente tem que combater a discriminação racial na sua centralidade. É por isso que a reserva de vagas é tão importante, para que a gente não tenha mais espaços que são majoritariamente brancos. Esse projeto que a senhora conseguiu aprovar, como é que ele é? Ele cria... Ele amplia, né? Ele amplia... A gente já tinha, né, a lei de cotas nos serviços públicos, mas agora a gente amplia, então a gente tinha uma reserva de vaga de 20%, então ampliamos a reserva de vaga para 30%, incluindo indígenas e quilombolas, e reservando vagas em todos os concursos de nível federal. Então, é para cargos de decisão mesmo, assim, lugares estratégicos. Um dos grandes debates no Congresso Nacional sempre foi educação. Sempre. Agora que a segurança pública atropelou e entrou na frente, né? Mas a educação no Brasil, ela passa por uma dificuldade muito grande, que é de qualidade. Paulo Renato teve uma grande ideia, que foi o programa Todos na Escola, foi o grande movimento da educação. Colocou todos na escola, né? Mas se perdeu na qualidade. O que fazer para melhorar a qualidade do ensino, deputada? Investimento. E aí sim eu acho uma grande cota. A cota dos que fizeram faculdades. Isso é uma grande cota do Brasil, que mostra uma grande diferença social. Sem dúvida. Infelizmente, a gente não tem todos os anos para ficar esperando o dia que a gente tenha uma educação de qualidade. A questão racial no Brasil, ela é tão urgente que a gente não tem mais tempo para esperar. As pessoas negras morrem todos os dias no nosso país, são discriminadas cotidianamente, ao passo que já chegamos na compreensão de que precisamos ter políticas nesse sentido, como cota na universidade, aprovamos mas cota. E da qualidade do ensino? A qualidade do ensino é muito importante em vários sentidos. É através da educação que a gente fomenta aquilo que a gente deseja para o futuro dessa sociedade. Então, se a gente quer uma sociedade menos racista, se a gente quer uma sociedade menos machista, se a gente quer uma sociedade que sabe conviver com a sua diversidade, isso passa prioritariamente pela educação. E isso precisa acontecer. A gente precisa de professores, de educadores com essa mentalidade. Isso é muito importante. E que ainda não tem. A gente vive uma realidade em que professores também promovem discriminação em sala de aula. E só para responder o segundo ponto, investimento. A gente precisa investir na educação pública. A gente precisa investir em valorização de professores que ainda têm salários que são ridículos. Então, a gente precisa de valorização de carreira, valorização de professores, investimento na infraestrutura das escolas, que é o que a gente conversava antes. Isso vai garantir a qualidade da educação. Nossa conversa está muito boa, mas está chegando ao fim. Mas eu queria tocar num ponto que eu observei, que a senhora recentemente fez um discurso e apresentou um projeto de proteção ao parlamentar. Está ficando perigoso ser parlamentar no Brasil? Para algumas pessoas é bem perigoso. Eu propus esse projeto porque eu fui vereadora, fui eleita vereadora lá em 2020, né, antes de ser deputada. E mesmo antes de assumir, fui eleita e mesmo antes de assumir, eu comecei a receber ameaças de morte. E eu não entendia o que isso significaria ao longo da minha trajetória. E hoje eu consigo avaliar, nesses meus quase 4 anos na política, fui 2 anos vereadora, agora deputada, e continuei sendo ameaçada. Recentemente, eu recebi mais de 43 e-mails com ameaça de estupro, ameaça de morte, injúrias raciais absurdas,
xingamentos à cor da minha pele, à textura do meu cabelo, o que machuca muito, porque é essa violência racial que eu recebi a vida inteira. Então, primeira coisa, perceber isso. Essa violência nos fragiliza, machuca muito, principalmente quando é uma ferida que ela é revisitada constantemente. E eu também percebi o impacto disso na minha atuação política, porque não é justo que eu sou uma mulher pobre, eu sou uma professora, e o que me fez chegar aqui, o que me fez ocupar esse espaço como deputada federal, foi a confiança que as pessoas tiveram de que eu, sim, poderia dar cara e voz para aquilo que elas também são, para aquilo que elas também desejam, por ser justamente quem sou. E ao ocupar esse espaço, o meu fazer, a minha atuação ser constantemente atrapalhada, minada por essa violência. Então, por ter vivido essa trajetória de muita ameaça, de muito medo, de terrorismo, porque o que fizeram comigo foi terrorismo racial e psicológico, eu entendi que nós que estamos chegando agora para consolidar a nossa democracia, porque democracia é isso, é esse espaço onde todos atuam, né? Onde todos atuam e que a gente tem que ter essa diversidade de vozes para poder criar solução para os mais diferentes sujeitos que compõem essa sociedade. Perfeito. Então, não é justo que essa atuação fique sendo constantemente atrapalhada e que a gente sofra tanto para fazer o que fomos eleitas para fazer. Então, eu propus esse projeto que cria um programa de proteção a parlamentares ameaçadas e amplia a compreensão de violência política de gênero para violência política de gênero e raça. Muito bem, uma conversa boa com a deputada Carol D'Artora, né, falando sobre vários assuntos aqui, um balanço de 2024. É isso aí. Muito obrigado. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.